Bom dia, Flávia Almeida, tudo bem? Aqui é o Carlos, sou da cidade de Sorocaba, aqui, estado de São Paulo. Eu vou contar, assim, acho que em outros dias, meu relato de obreiro, né, que eu passei na Universal, né, que eu passei 7 anos e meio nessa empresa, né? Inclusive o ex-pastor Marcelo Roque fala empresa, e é uma empresa mesmo que gera lucros, e também uma seita satânica. Por quê? Porque é um lugar que eles não usam a verdadeira palavra de Deus, entendeu? Eles batem uma palavra que vai em encontro às pessoas a pedir dinheiro, entendeu? Eles não pregam o verdadeiro evangelho, Flávia. Isso que você tem que entender, que eu também pensava que era uma igreja de Deus. Eu pensava que realmente eles buscavam Deus, buscavam o Espírito Santo, né? Eu realmente buscava Deus. Eu buscava Deus. Eu fazia oração, buscava Deus, chorava na presença de Deus. Só que eu me sentia alegre e ao mesmo tempo me sentia triste. Porque é um lugar que me explorava o tempo inteiro. E o tempo inteiro era humilhado por pastores, por bispos, principalmente pastores, né? Porque eles faziam de tudo para arrancar dinheiro. E quando você não participava, né, de algum voto, ou de alguma, que eles dizem fogueira santa de Israel, mas que não é, fogueira cega de Israel, que é antibíblico, eu vou falar para você porque depois, eu vou falar tudo aos poucos para você, porque tem muita coisa para falar, tá? Quando não fazia o que eles queriam, eles me ofendiam, né? Como obreiro. Eles aproveitavam que eu era obreiro, eles achavam que obreiro é obrigado a participar de todos os votos e todas as fogueiras cegas de Israel. Entendeu? Peraí, eu vou gravar em outro áudio para não perder isso aqui. Quantas vezes pastores me humilhavam, percebia que você participava de uma fogueira cega de Israel, aí passava mais 6 meses, que é 2 vezes por ano, aí queriam que você participasse de novo, só que você não conseguia nem recuperar, né, daquela fogueira cega de Israel, porque você estava fazendo votos. Então, você deixava de pagar água, deixava de pagar luz, deixava de colocar comida na mesa, muitas vezes não conseguia fazer compra. Eu passava uma miséria total. Eu passava vergonha. Tinha gente que tinha que dar cesta básica para mim. E na época eu cheguei a ganhar bem. Eu trabalhava no SBT, aqui em Sorocaba. Eu trabalhei em televisão aqui no SBT, eu ganhava bem. Eu era chefe aqui no SBT de Sorocaba. Eu era coordenador de programação, então eu tinha um salário bom e eu deixava todo o meu salário lá. Todo o meu salário. Eu não conseguia comprar um carro, eu não conseguia arrumar minha casa estava caindo aos pedaços. Você entendeu? Eu não conseguia dar uma vida digna para minha família, não conseguia. A gente comia do pior, o pior. Olha, a comida melhor que a gente comia era ovo. Você entendeu? E as pessoas ficavam muitas vezes ajudando a gente. E criticando, mas por que vocês continuam nesse lugar? Por que vocês estão indo nessa igreja? Vocês estão derrotados, vocês estão passando as piores coisas possíveis. Daí eu pensava, não, acho que eu vou vencer ainda, né? Porque faz
poucos anos que eu estou aqui nessa igreja aqui, eu vou vencer ainda, né? Porque eles falam que é promessa de Deus, que a gente tem que encostar Deus na parede, tem que obrigar Deus nos abençoar, porque a gente cumpre os votos, porque a gente dá dízimo, porque a gente entra nas fogueiras cegas de Israel. Então Deus tem que abençoar a gente. Eles falam isso, eles ensinam isso. Mas isso é antibíblico, isso não existe na palavra de Deus. Então, Flávia, eu fui 7 anos e meio dessa instituição, que é uma empresa de lucro. Eles conseguiram, o Macedo, ele conseguiu comprar a Universal e comprar as igrejas, né? Comprar Record, tudo com dinheiro das pessoas, que ele tirava das pessoas. Você entendeu? Inclusive, ele enganou pessoas para poder comprar Record. Ele enganou os pastores, enganou os bispos, entendeu? Então, existem relatos de pessoas que foram enganadas por ele, para ele comprar a Rede Record, para ele conseguir ter o império que ele tem hoje em dia. E o que eu falei para você, que eu escrevi aí, é verdade. Inclusive, foi arrancado da internet, tá? Foi falado aí por ex-membros da igreja, ex-pastores da igreja, que mostrou isso, entendeu? Não sou eu que estou inventando. Foi mostrado a lista dentro da loja da maçonaria, que o Macedo, que é chamado de Bispo Macedo, ele é grau 33, que é grão-mestre da loja maçônica, entendeu? Isso é realidade. Inclusive, até nessa lista estava o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia também estava nessa lista da maçonaria. Aí, quando foi revelado isso na internet, foi um pastor que revelou isso, eles mandaram tirar, entendeu? Porque estava sendo divulgado no YouTube, eles mandaram tirar. Eu vi isso, eu mesmo vi na lista maçônica, da loja maçônica, que os nomes deles estavam lá. Aí quando passou uns dias, os nomes deles não estavam mais lá. Eu fui lá e conferi, não estava mais lá, eles pediram para tirar. Então, para você ver, você acha que isso é uma igreja, Flávia? Você respeita como uma igreja? Não é igreja, é uma seita satânica, feita para ganhar dinheiro. Você pode observar que eu conheci o Bispo Macedo pessoalmente, né? Quando ele já veio aqui em Sorocaba uma vez, ele veio com os bispos, inclusive o Bispo Clodomir, que veio aqui junto com ele, e eu já conheci outros bispos também que andavam com ele, né? Mas todos esses bispos, que são chamados bispos, que andam com o Macedo, que já andaram com o Macedo, tem uns que eu até esqueci o nome aqui, que já saí desse lugar aqui já faz muitos anos, faz mais de 15 anos que eu saí da Universal, entendeu? Mais de 15 anos que eu saí, acho que uns 16, 17 anos por aí. E o Bispo Romualdo, que era Bispo Romualdo, todos cometeram pecados, todos bebiam bebida alcoólica, fumavam. Todos esses bispos, que são chamados de bispos, traíram as esposas, tinham amantes, tiveram amantes, a grande maioria, você entendeu? Inclusive tinha casos até com obreiras da Universal. Isso já foi revelado, acho que você deve até saber, não sei se você sabe, entendeu? Pode ver que o Romualdo não está mais na Universal, e ele era o principal, o que atraía mais dinheiro para a Universal era o Romualdo, entendeu? O Clodomir não está nem no Brasil, né? O Clodomir está fora. Por quê? Porque ele arrumou encrenca aqui. O Clodomir também fez um monte de coisa errada, um monte de pecados, entendeu?
Então, todos esses pastores que saíram da Universal, principalmente os bispos, cometeram pecados graves na Universal, entendeu? E o Macedo, ele é um dos piores pecadores que tem na Universal. Ele é um falso profeta que prega a falsa moralidade. Ele não prega a verdadeira palavra de Deus. Porque só para começar, para você entender, o dízimo, ele não é bíblico nos dias de hoje. O dízimo, ele foi feito para os israelitas. Entendeu, Flávia? Naquele tempo, no Velho Testamento, que era a velha aliança, existia o dízimo, só que o dízimo não era dinheiro, o dízimo era grãos, o dízimo era plantações, era alimento, não era dinheiro. Nunca foi dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro. Entendeu? Existia 12 povos em Israel. Um deles era os levitas. Os levitas, eles eram um povo que não tinha terra. O resto, as 11 tribos de Israel, tinha terras. A única tribo que não tinha terra eram os levitas. Então, eles que recebiam os dízimos, né? Que era o sacerdote levita que recebia, mas ele recebia para quê? Para se alimentar e alimentar as viúvas, alimentar as pessoas que tinham perdido pais, mães, né? Pessoas que estavam necessitadas. Mas sabe o que os levitas faziam, os sacerdotes levitas? Está escrito na Bíblia. Eles roubavam os dízimos. Eles roubavam os dízimos e as ofertas. Por isso que a palavra de Deus fala, né, de roubar dízimo e oferta, a pessoa vai ser amaldiçoada. Quem que roubava o dízimo e as ofertas eram os sacerdotes. Quando Cristo veio, ele fez a nova aliança. Entendeu? Então, quebrou a velha aliança. A velha aliança pertence a Moisés. Você entendeu? Não existe mais a velha aliança. Inclusive, a palavra de Deus fala que a pessoa que continua cumprindo a velha aliança, ele está destituído da nova aliança, que é Cristo. Você entendeu? E outra coisa que não existe, fazer a fogueira cega de Israel, que é fazer sacrifício, também faz parte da velha aliança. Que antigamente, o que eles faziam? Eles sacrificavam animais. Porque Cristo não estava aqui, eles sacrificavam o sangue de animais por causa do pecado, para tirar o pecado do povo. Entendeu? Quando Cristo veio, ele morreu por todos nós na cruz. Aí ele derramou o sangue dele na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito. Quando foi feito o sacrifício perfeito, ele morreu por nós, não precisa mais fazer sacrifício no dia de hoje. Você entendeu? Então eles ensinam da forma errada, para tirar dinheiro das pessoas, Flávia. Você entendeu? Tanto o dízimo e quanto também os sacrifícios. Entendeu? A oferta, sim, a oferta é dada com amor, mas é dado para ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Você pode ver, hoje em dia as pessoas ajudam a igreja, as igrejas por aí. Tem muitas igrejas que não ajudam os pobres, eles pensam neles. Eu não estou falando de todas, não estou generalizando todas, mas a grande maioria não ajuda. Eles enriquecem, pedem dízimo, pedem ofertas e enriquecem. Os pastores são ricos, muitos têm dinheiro, têm casas, né, são empresários. E usam o dinheiro do povo, ao invés de ajudar o povo. Muitas vezes a pessoa está precisando, né, está necessitado de alimento, está devendo água, devendo luz, está devendo isso, aquilo, eles não ajudam. Você entendeu? Então isso não é de Deus, não é de Deus. As pessoas têm que ser ajudadas, né?
né? Quantas pessoas aí que estão sem marido, eles não ajudam. Quantas pessoas aí que estão desempregadas, eles não ajudam. Pessoas aí que estão sem luz, sem água e sem condição de comer, eles não ajudam. Muitas igrejas não ajudam. São mínimas igrejas que ajudam, não são todas. Então, Flávia, o que eu estou falando ainda não são relatos meus, são conhecimentos que eu tenho dessa seita satânica, que é universal. Entendeu? Infelizmente, as pessoas estão enganadas. Lá tem pessoas boas dentro dessa instituição? Tem pessoas boas, tem pessoas de boas intenções. Só que estão seguindo o falso evangelho. Você entendeu? Infelizmente, estão perdidos. Estão seguindo um falso profeta, que é o Macedo, e outros que são chamados de bispos, outros pastores aí que eles estão nessa empresa só para arrecadar dinheiro, e você sabe disso. É dízimo o tempo inteiro, envelope de dízimo. Você pode ver, você foi obreira, eu também fui. É dízimo o tempo inteiro, ofertas eles pedem o tempo inteiro, votos o tempo inteiro. Essa fogueira cega de Israel era 2 vezes por ano, agora parece que eles estão pedindo 3 vezes por ano. Eles estão tirando tudo que o povo tem, tudo. E ainda tem muitas pessoas que não estão dando. Muitas pessoas deixaram de contribuir. Muitas pessoas estão abrindo os olhos. Que até o Marcelo Roque, o ex-pastor da Universal, falou que está sendo um fracasso as fogueiras cegas de Israel, muitos votos aí que estão sendo deixados de cumprir, porque muita gente não está aguentando mais, entendeu? E eu ficava sem dinheiro. Quantas vezes eu pegava salário, pegava férias, pegava 13º, né? Pegava puta de um dinheirão, né? Muitas vezes eu queria viajar, queria me divertir com a família, queria fazer um churrasco, alguma coisa, eu não podia, eles tiravam todo o meu dinheiro, porque eles falavam, se você não participar, você não tem fé, se você não participar, você não é de Deus. Muitas vezes eles faziam a gente ir na sede, e a sede ficava a mais de 10 quilômetros de casa, Flávia. Mais de 10 quilômetros da minha casa. E nessa época não tinha carro. Sabe o que eles faziam? A gente ia com pouco dinheiro lá, né, para pegar ônibus, comprar um salgado, um refrigerante, né? Dinheiro de ônibus, assim, pouco dinheiro. Sei lá, vamos dizer aí, ia com 70, 100 reais no bolso, alguma coisa assim, né, para a gente se alimentar, pegar ônibus, né, e comprar alguma coisinha assim, né, um docinho, alguma coisa para a gente, né, se alimentar. Pois eles tiravam até o passe de ônibus da gente, tirava todo o dinheiro, fazia a gente fazer um sacrifício naquele momento, tire tudo que você tem e traga aqui. Né, se você tem fé, traga aqui, nem que você vá embora a pé. Né, tenha fé, Deus vai te abençoar. Quantas vezes que eu fiz isso? Acho que eu fiz isso umas 3 vezes dessa forma, e eu ia embora a pé, andando mais de 10 quilômetros, Flávia. Agora fala para mim se eu fui abençoado nessa época. Se Deus me honrou, assim como eles falam, que Deus vai te honrar, entendeu? Porque eles vendem para você uma imagem que não existe, que é antibíblico, entendeu? Eles fazem você comprar Deus, você trocar com Deus. Eles usam você como se fosse fé, mas na verdade é uma fé cega que a gente está tendo, que o povo está tendo. E você vê que não tem resultados. Eu conheci pessoas que têm 20 anos, 30 anos, 40 anos dessa instituição e está na miséria até hoje. Até hoje viveu na miséria. Esses dias mesmo eu vi um relato de um ex-pastor. Ele ficou 25 anos nessa seita. Ele e a mulher dele foram expulsos desse lugar
E hoje estão passando necessidade, passando fome, porque não deram nada para ele, nada. E a mulher dele está super doente. A mulher dele tem um monte de doenças. E mandaram ele, deram um chute na bunda dele, Flávia. Você entendeu? Desrespeitaram ele, a mulher dele, e deram um chute neles. Eles não têm nem onde morar, eles moravam de aluguel, só para você ter uma ideia. Estou dando um exemplo para você, né? Então, eu estou falando tudo isso para abrir mais ainda os seus olhos, para você que vê que ali não é uma igreja, ali é uma seita. Você entendeu? Eles querem lucro, querem dinheiro. O Macedo é maçom, grão-mestre número 33 da maçonaria. Isso não é brincadeira, Flávia. Estou falando para você uma coisa séria, uma coisa verdadeira. Eu fui ex-obreiro lá, eu já vi muita coisa errada que eles fazem. Milhares de relatos que eu já vi, você entendeu? Mas não veja lá como uma igreja. E lá tem pessoas enganadas, né? São pessoas boas, muitas vezes são pessoas legais, boas, mas são enganadas. Você entendeu? O que a gente tem que fazer é tirar aquelas pessoas de lá, fazer de tudo para aquelas pessoas saírem de lá e buscarem verdadeiramente a face de Deus. Porque lá não tem nada de Deus. Nunca foi de Deus. Ah, antigamente era melhor. Não, lá nunca foi de Deus. Entendeu? Lá eles querem dinheiro. Dinheiro e dinheiro. Portanto, que o Macedo é bilionário. É bilionário. Você entendeu? Porque ele serve Mamon, ele não serve o Deus verdadeiro, entendeu? Outro dia eu venho com relatos para você de algumas coisas que eu passei lá, tá? Para você poder comentar aí no YouTube, tá bom? E para você poder ajudar a abrir os olhos das pessoas, né? Para que as pessoas venham mudar de ideia e poder sair desse lugar aí. Porque lá é uma prisão espiritual. Lá a pessoa não cresce espiritualmente, a pessoa não sai do lugar, a pessoa nunca ela vai ficar rica. Ela pode até ficar rica, mas passa de alguns dias, pouco tempo, ela vai ficar pobre de novo. Só para você ter uma ideia, eu conheci um braço direito do Macedo, que era sócio do Macedo, entendeu? Eu tive amizade com ele, eu conversava com ele pelo WhatsApp. Eu não lembro o nome dele agora, porque faz tempo que eu não falo com ele, mas eu vou lembrar o nome dele, eu vou falar para você. Tá? Ele foi sócio do Macedo, ele era milionário. E ele foi enganado pelo Macedo. Só para você ter uma ideia, ele fez um empréstimo que o Macedo pediu para ele, se não me engano, que eu me lembro, parece que foi 35 milhões de reais. Esse cara tinha até helicóptero. Ele veio aqui em Sorocaba uma vez, ele era obreiro lá. E ele tudo que contou para mim isso aí. Tem mais coisa que ele me contou, depois eu posso falar para você. O Macedo pediu um dinheiro emprestado para ele. Então, o Macedo pediu 35 milhões de reais emprestado, ele emprestou, falou que ia pagar ele tudo. Depois, o Macedo chegou e falou para ele: ô fulano de tal, viu, deixe esse dinheiro que eu emprestei de você como oferta aqui, porque Deus, ele quer o melhor de você, tá? Então, fica como oferta, tá? Eu não vou devolver esse dinheiro para você, mas fica como oferta, porque Deus, ele quer o melhor da gente, e Deus vai continuar abençoando mais e mais você, como você é abençoado. Aí ele engrupiu aquele empresário, engrupiu aquele obreiro que era sócio dele, e ele passou a perna no obreiro. Aquele obreiro, ele começou a cair na miséria por causa dessa história do Macedo. Quer dizer, ele foi roubado pelo Macedo. O Macedo emprestou o dinheiro dele, 35 milhões de reais, e não devolveu mais. Ele foi para falência. Ele foi para falência por causa do Macedo. Só para você ter uma ideia. E até uma coisa que ele me contou, eu estou falando aqui, essas horas aqui, porque eu estou trabalhando, tá, de madrugada. Por isso que eu estou
falando com você aqui. Então, só para você ter uma ideia, a mulher do Macedo, que eu esqueci até o nome dela lá, deu em cima desse empresário aí, que era sócio do Macedo. Deu em cima dele, só para você ter uma ideia. Como eles são pessoas que não têm um pingo de responsabilidade, eles são pessoas que não são de Deus, são falsos. Imagine, a mulher do Macedo deu em cima dele, só para você ter uma ideia. Você entendeu? Isso é uma falsidade tremenda. Quando ele falou para mim, eu não acreditei. Quer dizer, dá até para acreditar, né? Mas é quase inacreditável, entendeu? E fora as outras coisas. Ele já contou para mim que uma vez ele foi no hospital com o Macedo e ele pediu que o Macedo estava com problema de hemorroida. E o Macedo ia operar de hemorroida. Daí ele pediu para esse empresário aí, que era sócio dele, não falar o nome dele lá no hospital, né, para não saber que era o Macedo que estava lá, e não saber que ele ia operar da hemorroida, né, porque se ele é de Deus, ele é abençoado, ele não precisa operar de hemorroida, ele não precisa operar de nada, ele prega a cura de tudo, prega a bênção de tudo, mas na verdade ele estava indo lá e pediu para se esconder, para esconder ele, para não avisar que ele estava sendo operado de hemorroida, só para você ter uma ideia. Tá bom, Flávio? Então outro dia aí eu passo alguns relatos meus aí, e alguns sofrimentos, vários e vários sofrimentos que eu tive aí, para que você venha ajudar a abrir os olhos das pessoas, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço.